Através da fé nós podemos todas as coisas. Vamos continuar aqui na Palavra de Deus? Nós estamos meditando no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 4. Nós começamos no versículo 1, onde o Espírito Santo nos dá preciosas instruções e nos faz aqui duas perguntas que nós devemos refletir, né? Nós devemos aqui, nessas duas perguntas que o Espírito Santo faz, nós devemos pensar, nós devemos fazer um autoexame da nossa vida, algo muito sério. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Falamos então que a guerra é o querer impor algo pela força em alguém. Né? Isso é a guerra. E o que é uma peleja, pastor? Um desentendimento, né? A falta de concordância sobre alguma coisa. E, infelizmente, nós temos visto, no século presente que nós temos vivido, as guerras aumentar, as pelejas aumentar e por coisas, às vezes, até banais, que podiam ser resolvidas da melhor maneira possível, mas, muitas vezes, as pessoas ali são dominadas pelo ego, né? Pelo orgulho e deixa ali tomar conta dela o nervosismo, deixa a carne tomar conta e aí acaba entrando em guerras, em pelejas, em situações que, como a gente já conhece aquele ditado que diz que é como uma bola de neve, né? E a palavra de Deus, ela diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Temos que tomar muito cuidado. Então o Espírito Santo faz essa pergunta: de onde vem as guerras e as pelejas? Infelizmente, não são poucas as pessoas que nós atendemos, muitas vezes até casais que têm nos procurado e têm dito: pastor, olha, na nossa casa tem havido muitas guerras, muitas pelejas, pastora. Eu não tenho paz dentro da minha casa, né? Ou o marido com a mulher, ou até a mãe com os filhos, ou o pai com os filhos. Por quê? Porque nada é por força nem por violência. A Bíblia já nos ensina que tudo é pelo Espírito, ou seja, não é por guerra, não é por tentar impor ali na força algo dentro da pessoa para que a pessoa venha mudar de atitude ou mudar de ação. Não, é pelo Espírito Santo. Na hora certa, no momento certo, quando nós estamos ligados em Deus, unidos com a palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento do que falar, como falar, no momento certo e da maneira certa. Eu sempre me recordo de quando Jesus, ele estava presente naquele local onde estavam querendo apedrejar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E ali Jesus estava calmo, como Jesus era, né? Esperando da parte de Deus o que ele deveria fazer para que aquela situação que estava montada, os homens com pedras na mão, querendo apedrejar aquela mulher, o que ele deveria falar, qual atitude ele deveria ter para que aquela ação fosse ali desbaratada. E naquele momento, Jesus, então, ele se calou e esperou a resposta do Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo falou ao coração de Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz que aqueles que são filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não são dirigidos pela carne, não são dirigidas pelo orgulho, pela vaidade. A última palavra tem que ser a minha. Não, a última palavra tem que ser a palavra de Deus. Se ela diz que eu estou errada na minha ação, então eu vou me curvar para a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. E ali, naquele momento, o Espírito Santo deu a direção. Foi quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a intenção daqueles homens de apedrejar aquela mulher ali parou exatamente naquele momento, porque começaram a olhar todos que estavam naquela intenção maldosa de matar aquela mulher, com aquela palavra inspirada que Jesus deu por intermédio do Espírito Santo que o dirigiu, veio encaixar num momento precioso. Não havia momento melhor para que o Espírito Santo trouxesse aquela instrução. E aqueles homens começaram a olhar para dentro deles, né? O erro deles fez ver o pecado deles. A palavra de Deus, ela é linda. Ela tem esse poder de abrir os nossos olhos espirituais, nos fazer enxergar os nossos erros, e quando nós vemos os nossos erros, nós nos tornamos sábios quando nós mudamos de atitude. Peraí, bom, eu estou sendo uma pessoa contenciosa, eu estou sendo uma pessoa que está no meio sempre das guerras, sempre no meio da peleja eu estou ali. Então, peraí, se eu não tenho que estar no meio de guerra e peleja, não é algo que tem que ser feito pela imposição, né, de força da minha vontade, mas pelo Espírito Santo, então eu vou me alinhar com a palavra de Deus e vou orar para que o Espírito Santo ele possa fazer a obra, me dar as palavras certas para
poder corrigir, para poder até orientar no momento certo, na hora certa, na hora oportuna. É essa palavra que nós precisamos de Deus. A palavra certa que vai entrar, penetrar no coração da pessoa, fazendo com que ela venha mudar de atitude. Aí sim, você percebe que não é na carne, mas é no espírito que as pessoas são transformadas. É no espírito que as pessoas são modificadas. É de dentro para fora. Então não é através de guerra, não é através de peleja. Muitas pessoas têm guerreado, que são de Deus, são conhecedoras da palavra, mas muitas vezes quer impor uma mudança dentro da casa, ali da maneira que ela acha que é correta, e não está percebendo que a guerra só tem aumentado, que a divisão só tem aumentado. Então é momento de mudar de atitude, mudar de ação e seguir a orientação que o Espírito Santo ele vem trazer. Então não é através de guerra nem peleja, é através do Espírito Santo, da oração, é através da intercessão, de chegar diante de Deus ali com o coração aberto e colocando diante dele todas as situações. Olha, Deus, na minha casa está dessa maneira, a situação, ó Deus, está dessa maneira, mas eu sei que é pelo Espírito Santo. Então te peço, Pai, abre os olhos do entendimento do meu familiar, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus entes queridos, façam, Deus, eles enxergar a Tua palavra que liberta da maneira que um dia o Senhor me fez enxergar essa palavra que na minha vida foi grandemente assim uma obra de libertação. É dessa maneira, é na oração, é na intercessão que o poder do Espírito Santo ele vem agir. E aí, depois dessa pergunta, o Espírito ele diz assim, ó, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, ou seja, da vossa satisfação pessoal, de ser aquele que sempre é o último dar a palavra, né? Ou sempre querer ter a razão, como nós falamos aqui ainda no começo da programação. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu me curvo para a palavra de Deus. O mais forte, a Bíblia diz, deve suportar o mais fraco, né? Você que é mais forte na fé, vê que aquela pessoa que está tendo uma atitude contrária, né? Então você tem que ser mais forte a esse ponto de não entrar em contenda com essa pessoa. A Bíblia diz já que aquele que discute com o tolo se torna tolo também. Então eu não vou entrar em contendas, eu não vou entrar em pelejas. Não, eu vou colocar diante de Deus em oração. Vou pedir para o Espírito Santo me dirigir, para Ele me dar a palavra certa no momento oportuno. A palavra que vai entrar no coração dessa pessoa, transformando a maneira dela agir, a maneira até dela de pensar. Como falamos, a transformação, ela é de dentro para fora. E ele diz mais aqui assim, ó, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então, olha só que coisa séria, é a carne, muitas vezes guerreando dentro da pessoa, e a pessoa se deixa levar pelas obras da carne. E é muito triste isso, né? Nunca deixe ser levado pelas obras da carne, porque o que é nascido da carne, já diz a palavra, é carne. E aquele que planta na carne, ele vai colher corrupção, ou seja, vai colher só destruição. Como falamos, um abismo só vai chamar o outro abismo, mas o que é nascido do Espírito, esse então ele colhe do Espírito. Aquele que é inclinado para o Espírito, aquele que entende a palavra de Deus e coloca ela em prática. Peraí, Deus, então se até hoje eu guerreei, eu tentei impor algo na força e eu entendo agora que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, então é dessa maneira que eu vou agir. Quando nós alinhamos o nosso pensamento com a palavra, aí a coisa funciona. Aí tudo passa a dar certo na nossa vida. Você vai ver a transformação que vai ocorrer dentro da sua casa. Mas para isso nós temos que aceitar a mensagem da palavra e primeiramente sermos transformados. Porque para que eu possa ver a transformação de Deus dentro da minha casa, eu primeiro preciso dessa transformação na minha vida. E quando essa transformação ocorre? Quando eu aceito os ensinamentos das Escrituras. Então, sábia é a pessoa que olha os erros e corrige. Deus, eu conheço a tua palavra, mas até hoje eu andei em contendas, em pelejas e guerras, mas a partir de hoje, ó Deus, eu vou transformar a minha vida, vou me alinhar com a tua palavra, eu vou na oração, eu vou no Espírito. Ah, pastora, mas é um familiar que eu quero que aceite a Jesus e essa pessoa não quer aceitar, pastora, por isso que eu brigo com essa pessoa para que ela venha aceitar, mas não é dessa maneira. Ore ao Espírito Santo.
peça a Ele uma palavra inspiradora, para que no momento certo essa palavra venha falar com essa pessoa que ainda não conheça Cristo. Pode ter certeza que Ele vai lhe dar essa palavra, Ele vai colocar nos seus lábios. Quando você abrir a sua boca, Ele vai encher. E essa palavra vai produzir frutos, vai produzir transformação, porque vai ser no Espírito e não na carne. Então essa é uma grande diferença. E ele diz, versículo 2, olha que coisa séria, quando a pessoa ela vive na carne, vive em guerras e pelejas. Ele diz assim, cobiçais e nada tendes. Que coisa séria. A pessoa tem desejos até de crescer na vida, ela tem certos desejos, mas ela cobiça, mas ela nunca vai ter nada. E por que ela não vai ter nada? Porque ela não está plantando no Espírito, porque ela está plantando na carne. Eu digo para você, meu amigo e minha amiga, você que acompanha essa programação, que tem meditado comigo aqui nas Escrituras Sagradas, se até hoje você foi na carne, guerreando, pelejando, né, ali, para que alguma coisa acontecesse de transformação na sua casa, então ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Não é esse o caminho. O caminho é a oração. O caminho é a paz. O caminho é a intercessão. O caminho é o amor.